bem-vindos. Oi, Dani. Oi, Cláudia, bom dia. Bom dia a Bom todos. dia. Bom dia. Quero avisar que a gente já está gravando. Então, hoje a gente está aqui para ouvir um pouquinho a Dani, saber um pouquinho dela e da experiência que ela teve com relação ao processo criativo e como ela identificou que foi realmente, né, reconheceu que foi dessa relação com o fluxo, que a gente fala tanto aqui na Synergy. Então, eu queria, antes de você começar a contar realmente o processo, Dani, queria que você falasse um pouquinho como você chegou na Cine, de quando você chegou, através de quem. Eu cheguei na Synergy através da Leila, foi em julho de 2019. Ela me convidou, acho que na época tinha workshop, aí eu participei do workshop de fim de semana, e aí era aquele que a gente participava uma vez por semana. Eu não tinha Na um Rosa nome. dos Ventos? Não, era assistida, né, na época. Ah, sim, Era. assistida, Aí isso. eu fiquei assim um mês, aguardei mais um pouquinho e aí eu entrei aqui definitivo como aluna, mais ou menos uns 2 meses depois. O que te chamou a atenção, Dani, quando você foi convidada ou quando você fez esse primeiro mês? Esse, poxa, eu não sei, era uma coisa muito, eu senti uma coisa muito boa aqui. Eu não sabia ainda dizer, reconhecer ali os benefícios, mas eu sentia que tinha alguma coisa. Porque eu fiz uma viagem no meio desse tempo e eu não fiz a prática, né? E eu senti falta, tava faltando alguma coisa. E aí, durante essa viagem, eu falei, quando eu voltar, eu vou me inscrever. Ah, entendi. Você se afastou e aí acabou validando aí o caminho. Legal. Sim. Bom. E agora conta um pouquinho então de como foi. Eu gostei muito. Primeiro quero te agradecer por você ter entrado em contato comigo, assim como qualquer pessoa pode fazer aqui, tá? Você ter procurado, né, tanto a Leila quanto eu, para falar sobre isso. Como você conseguiu reconhecer essa experiência, e o fluxo de fundo atuando. Então, eu gostei muito que você teve essa iniciativa de compartilhar com todos aqui, porque para nós é muito importante. Como é um novo referencial, como é uma experiência nova, cada um de vocês que fala um pouquinho desse lugar, dessa experiência, contribui muito para que outros possam reconhecer também. Então, eu te agradeço pela coragem de estar aqui, pelo altruísmo, pela ação altruísta, porque é uma prática altruísta realmente essa tua atitude. Então, eu quero que você fique à vontade para compartilhar com o pessoal um pouquinho da tua história, desse teu caminho aqui, tá? Eu que agradeço pela oportunidade. Bom, então, eu comecei junto, né? Em julho de 2019, eu entrei para o Synergy, comecei, e eu comecei a formação em aromaterapia. Aí, depois da formação, eu comecei alguns atendimentos, não é a minha profissão mesmo, né? Mas eu atendia. E durante um dos atendimentos eu senti bastante dificuldade, que a mulher que veio, ela não tinha uma queixa, então eu fiquei muito perdida em como trabalhar com ela. E daí, ok, passou isso, e aí, passado algum tempo, eu não lembro, mas foi muito perto, assim, aí, assim, eu lembrei dela, dessa dificuldade, e aí começaram a vir todas as informações, né? Eu lembrei de outras terapias que eu já tinha feito, né, floral, que existiam cartas que você tirava, a pessoa tirava a carta e daí ela tomava aquele floral, né? Não era o terapeuta que passava. E aí eu pensei em fazer isso com os óleos essenciais, né? E aí foi vindo tudo. Vou escrever um livro, o livretinho, e daí vão ter as cartas, e aí também aí veio a sincronicidade, né? Eu lembrei de uma amiga que alguns meses antes,
me falou que ia desenhar um baralho para ela, que ela queria um baralho para ela e ia fazer. Então já lembrei dela que ela poderia fazer os desenhos e foi vindo toda a informação de outras informações de caixa, de como que ia ser, vinham imagens, tudo. Então, e aí nesse momento eu estava dirigindo, então eu peguei o celular e já fui fazer um áudio para ela para não esquecer de tudo isso que estava vindo, né? Eu fiz o convite, eu falei, ó, eu tive essa ideia, você quer desenhar para mim? Aí eu falei, então eu pensei em fazer isso, 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 e fui falando para eu tinha um medo de esquecer as ideias. Aí ela já concordou e começou né, a anotar as coisas e ok. Aí eu me lembrei assim que a gente marcou de conversar. E aí, durante esse Dani, só deixa eu pontuar aqui. Esse processo que se chama das ideias, eu lembro quando a gente fez a pré-oficina, que você comentou como vinha, né, as informações. isso. Eu gostaria que você falasse um pouquinho mais dessa experiência específica, de como esse conhecimento, essa inspiração, ela aparece assim, como é para você, como foi para você esse processo de inspiração mesmo, né? Uhum. Isso foi espontâneo, né? Ele simplesmente veio e era. Né? Eu até te falei, eu não tive dúvida. Não é o fluxo. Não, é isso, eu vou fazer e ponto. Né? Uhum. Essa coisa de uhum, sim, é Isso, isso que muito eu lembrei que você falou isso. isso. Uhum. É isso, né? Uhum, uhum, ok. E então, e aí isso seguiu, a gente combinou de conversar e eu lembro que surgiram mais ideias nesse tempo e ela até comentou, nossa, mas quanta ideia você está tendo? Eu falei, sim, é isso mesmo. Lembra que eu te falei que eu estava no caminho e tal, né? Falei aqui do Synergy para ela e chamou a atenção, ela entrou e ficou um tempo aqui. Então aí a gente começou a trabalhar no tarô e aí foi se apresentando, né, resistências que eu comecei a perceber. Então eu tinha medos do que iam falar, que iam julgar o trabalho, né, as coisas que eu faço não valem nada, elas são besteiras. E aquilo foi passando. Eu era tomada, não escrevia. Aí passava um tempo, eu conseguia escrever, aí aquilo voltava. Então foram alguns meses assim e eu percebia todo esse processo acontecendo. Mas em nenhum momento eu pensei em desistir, diferente de outras vezes, né? De antes de eu entrar aqui, que eu tinha ideias e muitas vezes eu nem comecei, porque vinha todo esse sentimento, esse medo de que ia ser uma besteira e eu não levava adiante. Ou começava ali e já desistia no começo. E com o tarô não, eu persisti né, diante mesmo de tudo isso, da demora, eu achava que estava demorando muito, tinha medo de aparecer, né, uma outra pessoa com o trabalho pronto enquanto a gente não terminava. Mas teve essa persistência, né? Aquilo que eu te falei do apenas continue. Hoje eu vejo que eu vivi muito isso, né? Então, hoje eu não consigo fazer, mas amanhã pode ser que eu consiga. Então, aí foi seguindo e eu tinha escrito pouco, assim. Passaram-se uns 4, 5 meses, eu não tinha chego nem na metade. Aí até eu tive um acidente aqui entrando em casa, eu caí na escada e torci o pé. Peguei, aí fiquei 15 dias de atestado. E aí aquilo assim foi muito muito certo também. Eu vou pegar esses dias e eu vou terminar. Então eu levantava como se fosse trabalhar e comecei a escrever. E assim, hoje eu vejo que todo aquele blá 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 que ficava, né? Larga isso, você está perdendo tempo. Naquelas semanas eu não tive, eu simplesmente levantava e fazia. Então, aí nesses 15 dias eu finalizei, consegui terminar a minha parte, né, escrita. E aí aí entrei na espera, né? Eu precisava esperar a minha amiga terminar os desenhos, que era um processo mais demorado.
Aí passaram-se aí, nesse total, né, eu levei uns 6 meses para escrever, e para ela terminar os desenhos foi mais de 1 ano. 1 ano e uns 3 meses, mais ou menos. E aí ficou tudo pronto mesmo. Quando a gente foi fazer a impressão de teste, veio muito forte tudo isso. Não imprima. Veio de novo, assim, mas ali eu tinha muita clareza disso, né? Você vai passar vergonha com isso, ninguém vai querer saber desse trabalho. E só que aí naquele momento já aquilo veio e foi embora. Não, nós vamos imprimir. Aí entramos numa outra fase, né, de procurar. A gente fez a impressão, fez os testes, isso mesmo. Então agora vamos levar adiante para imprimir, para venda, né? E aí começaram outras resistências também. A gente não achava gráfica que fazia baralho, não achava, ou quando achava era muito caro. A gente deixava uma para outra, eu vou ver, e daí a gente justificava, né? O meu trabalho está muito corrido, eu não consigo. E passaram ali mais alguns meses a gente nesse processo. Aí teve um dia que foi durante a prática, também veio essa espontaneidade assim muito certa. Vai lá onde vocês imprimiram o teste, né, que era mais caro, imprime lá e pronto. E depois vocês acham, né? E aí eu falei com ela, é isso. Dela, não, é isso mesmo, vamos fazer assim. E aí veio né, outros benefícios primários que eu também tive naquela outra fase, né? Sincronicidade, de aparecer as pessoas e tal. Eu tive um problema com a minha bicicleta, que eu vou trabalhar de bicicleta, e então aí eu levei para arrumar, né? Isso eu cheguei em outro horário na minha casa, e quando eu cheguei aqui tinha uma entrega de uma gráfica. Né, aí, e aquilo me chamou muita atenção, né? Peguei o nome da gráfica, aí ali assim também eu já praticamente uma certeza que essa gráfica ia dar certo. Eu cheguei em casa, liguei, aí sim, a gente faz baralho, vem aqui ver. Eu falei, não, vai lá, vai dar certo. E aí realmente foi, a gente fez a impressão, fez cotação, daí fizemos a impressão. E daí ali aquilo fluiu bem, né? Isso aí foi no final do ano passado. Teve outras sincronicidades, né? A gente precisava de ajuda com uma coisa ou outra e já vinha a pessoa na cabeça. A gente tem que fazer tal coisa, tem o fulano que sabe. Então a gente já falava, ele já auxiliava. E as resistências também, né? Aquilo que eu te falei. Então eu passei todos aqueles momentos, né? Que eu não estava tomada e não identificava aquilo. Aí eu identificava, mas eu não conseguia ter uma ação, ficava, mas já tinha clareza. E aí, de quando eu me desidentificava, que eu fazia ouvindo tudo aquilo, depois eu não ouvia mais. E isso vai e volta, né? Mas a persistência de continuar, eu percebo hoje que ela sempre esteve ali. Essa força. Não, você fala do processo muito bem, que é essa desidentificação, o momento que ainda continua ouvindo, né? Os padrões antigos, as crenças, e aí depois já não ouve mais, fica bem distante. Eu gostei muito, porque como a gente conversou, você fala de 2 momentos importantes. Um é quando a ideia vem, e aí a gente começa um outro caminho, que é o processo realmente de execução das ideias, né? E aí pode ser longo, muitas vezes a gente desiste, então a paciência, né? A coragem e a paciência de ir dando os passos realmente. E não importa o tempo, porque esse caminho vai ser o nosso caminho de crescimento. Olha como é importante, a história da Dani é muito bonita, ela conta essa relação com o fluxo de fundo, né? Que não é mágica, que não é expectativa vã, se trata de uma coisa muito profunda, real mesmo. Então, e você tem uma clareza na tua fala que ajuda bastante, Dani, a gente compreender um pouquinho, até para quando vier para cada um, que lembre um pouquinho do que a Dani está falando, apenas continue, né? Apenas continue.
porque o apoio interno já existe, né? Isso é viver em relação com o fluxo. O ser único que a gente é, essa inspiração, esse conhecimento. Eu não sei se alguém aqui, essa questão do baralho é bem bacana, porque é uma conversa com o inconsciente, né, Dani? Com essa parte nossa que conhece muito mais, às vezes, do que o nosso consciente. Então, essa expressão através dessas cartas para o trabalho dela, eu acho que é bem importante mesmo. Às vezes a pessoa vem confusa, né, Dani? Sim, quando eu tomei esses florais, né, por exemplo, eu cheguei algumas vezes confusa, mas o que você quer? Eu não sei, tem tanta coisa. E, então vamos, né, se acalme e tal, então vamos tirar as cartas, né? E daí depois aquilo ia fazendo sentido. Na época eu pesquisei, eu sabia que Jung já tinha falado algo, né? Ele já escreveu várias coisas sobre os arquétipos, o tarô, né? Então, sim, eu acho importante. O oráculo em si, eu sou uma estudiosa do I Ching, eu adoro o I Ching, então são oráculos muito antigos, né? Onde eles falam um pouquinho sobre o desdobramento da vida. É óbvio que a interpretação é de cada um, mas o oráculo em si, ele pode ser muito apropriado, dependendo de quem faz a gestão dele, óbvio, né? Então, que legal, eu fico bem contente aí com o teu movimento, com a tua história. Quem gostaria de compartilhar ou trocar, fazer alguma pergunta para a Dani? Ok. Dani, você trabalha com que linha da aromaterapia? É a integrativa, então eu tive conhecimentos da Ayurveda, medicina chinesa e um pouco de xamanismo, né? Não é tão aprofundado. Eu tenho um conhecimento um pouco maior da medicina chinesa e quando eu cursei massoterapia. E aí um pouco de psicossomática, que eu fiz aí um curso à parte, né? Então, uni tudo. Né? E aí agora eu trabalho com o tarô também. São esses... E a medicina chinesa leva muito em consideração o campo de energia, né? Sim. Muito, muito em consideração. Mais do que conteúdo de informação. Então, tem muito a ver. Ok. Se ninguém tem nenhuma pergunta, então, a gente vai finalizar. Dani, eu quero te agradecer. Gese, sim? Cláudia, Dani, no início ali a Dani falou sobre os óleos essenciais. Só para concluir, tu continua trabalhando com os óleos essenciais aliados à carta? Como é que funciona assim? Por exemplo, eu estou contigo, tiro as cartas, né? E aparecem aquelas cartas, então tu consegue, através disso também, com a minha frequência, determinar que óleos essenciais eu posso usar naquele momento ou num período assim, né? Tipo um período de 6 meses ou frequentemente, né? Para sempre. Como que funciona assim com os óleos essenciais? Geise, depende da questão, né? Se for algo mais crônico, que seja uma indicação de um óleo, por exemplo, hipertensão, né, que é algo crônico. Aí eu indico o óleo e você vai usar por um período mais longo, né? Pode ser até de 6 meses. Aí faz uma pausa, retoma, e aí a gente vai vendo como fica esse controle, né? Dei um exemplo aqui físico, né, a hipertensão. Mas tem os emocionais também que você pode trabalhar a longo prazo. Se for algo mais pontual, se você tiver uma questão mesmo pontual, então a gente pode fazer
uma sequência, né? Vamos fazer 5 encontros, eu trago sugestões, aí a gente trabalha 2 óleos por semana, uma semana, 10 dias. E daí a gente vai evoluindo, né, na caminhada. E tem a opção do baralho, que aí a gente tira pelas cartas. Daí, quando eu atendo com o tarô, eu tiro daí eu tiro mais cartas, né? Entre 5 e 7, e eu faço a sinergia como se fosse um perfume diluído em álcool de cereais, base de perfume, e você usa no spray como perfume, ou espirra no travesseiro antes de dormir, no ambiente, e aí você fica um período mais longo, 30, 40 dias, até acabar. O tarô eu tenho feito assim, para aquele período ali, até o vidrinho ali ele acabar. São essas opções, por enquanto. Tá, perfeito, obrigada. E para pegar o teu contato, eu peço para a Cláudia, consigo com ela? Sim, pode. Não, a Dani pode escrever ali no... ela escreve aqui para vocês, tá? Tá bom, Dani. Obrigada, Cláudia. Obrigada a você. Sim, Jaci. Bom dia, Dani. Bom dia, Cláudia. Bom dia. Dani, pelo que eu entendi ali, você falou dessas inspirações, desses insights que você recebe. Você coloca nos propósitos na gestão pessoal, ou você, antes da prática, você mentaliza o que você quer buscar? Olha, o do tarô, ele foi uma surpresa, porque eu tinha um propósito com a aromaterapia, mas não tinha nada com desenvolver algo ou ter uma ideia. Era assim, meio que trabalhar como aromaterapeuta, né? O meu propósito era esse na época. Então foi uma surpresa mesmo, essa criatividade que veio. Mas aí veio, então veio através do propósito que você colocou na gestão pessoal sobre a aromaterapia. Sim. Tá ok. Obrigado, viu? Obrigada. Mais alguém? Eu só queria agradecer a Dani, porque o relato dela é a expressão assim da energia criativa, e é inspirador ver como ela também percebeu, né? Foi percebendo ao longo do caminho os benefícios, foi percebendo a transição, mas conseguiu, com o apoio do fluxo da vazão dessa energia criativa. Então, queria agradecer muito a ela por compartilhar essa experiência, é bem inspirador, Dani. Obrigada. E foi assim, para mim foi muito importante também, até para outras pessoas que realmente, como a Cláudia falou, para procurar, porque teve muita coisa que eu só identifiquei quando eu me propus a fazer a oficina. Então eu fui repassar tudo como foi o processo, e tinha muita coisa que eu não tinha percebido. E foi só agora. Então foi muito importante também esse movimento de trazer aqui a minha experiência. E na tua fala, assim como a Thay colocou, eu acho que a coisa mais difícil que tem é a gente validar a voz interna, né? Você mesmo falou, quantas vezes eu já ouvi, só que eu não validava, não tinha essa coragem, essa força interna, até para passar pelas adversidades que pede, né? Então, a gente confiar nessa voz, nessa orientação que vem, com essa ideia, e principalmente o processo, que ele vai desvelando tudo aquilo que impede a gente de viver e expressar o que a gente é, realmente. Então, a tua experiência ela é muito, muito bonita mesmo. Sim, Suzy? Acho que ela apertou errado, saiu. A Suzy é a mãe da Dani, né, Dani? Sim. A mãe veio dar um apoio aí, que bom. Esperar ela voltar, para a gente dar continuidade. Mais alguém quer aproveitar? É legal aqui cada um perceber o que já está acontecendo na própria vida, né? Às vezes já tem pegando canais aí de ideias novas e também não está validando, né? Ainda está ouvindo outras coisas como obstáculos. Sim, Suzy?
Bom dia a todos. E interessante ouvindo a fala da Dani aqui, eu lembro que um dia eu liguei para ela, fazendo um convite, ela falou, mãe, hoje eu tenho que ficar o dia inteiro aqui, porque eu tenho que escrever a parte de instrução, né, do meu baralho. E eu sentia na fala dela um pouco de ansiedade, de peso, porque ela tinha que fazer aquilo. E ela falou, eu não sei por onde começar. Eu falei, filha, do meu ponto de vista, né, para a gente ensinar alguém a usar alguma coisa, a gente primeiro precisa usar. E daí ela virou para mim e falou, nossa, como ficou leve. Eu estava começando de trás para frente, fechou. Eu já sei o que fazer daqui para frente, né? E eu achei que realmente na fala dela aquele momento ficou leve porque ela não estava sabendo por onde começar a escrever aquela instrução, né? E foi bem interessante o deslanchar desse momento e depois já foram atrás para imprimir, né? Então, assim, são detalhes que ela falando que em algumas coisas que eu participei que foi bem interessante. Era essa a minha colocação apenas. E assim, você falou de um detalhe importante, porque esse desdobramento, ele é assim mesmo. Parece que a gente não sabe nada, de repente vem a informação. Não sabe nada, entra no vazio e aí vem a informação, né, Dani? É como você falou, uma dança mesmo. Quando a mãe falou isso, eu lembro que eu falei, nossa, a gente está achando um monte de coisa para não imprimir. A gente sempre ficava colocando coisas. E era o teste essa época. Vamos imprimir sem nada, depois eu escrevo. E daí, depois, foi bem rapidinho. Eu sentei e escrevi. A ordem inverteu. Sim. Não, tem alguma coisa que precisa ajustar para poder deslanchar de novo. Alguém mais? Obrigada, Suzy. Ok. Então, agradeço a presença de todos vocês. É bom quando vocês participam. Quem também tem alguma coisa que queira trazer para a oficina, converse com a orientadora. E aí pode participar, a gente faz uma pré-oficina para conversar. E aí participa aqui. Tá, Dani? Brigadão, tá? Sucesso aí para você. Deixa o teu do Instagram, o teu endereço. Colocar o endereço. Para o pessoal, sim. Uhum. Aí dá para o pessoal te seguir, te acompanhar no teu trabalho, né? Esse é o do tarô. Uhum. E eu tenho esse outro. E os desenhos das cartas são muito bonitos também. E tem uma simplicidade de fundo que eu gosto muito. Achei que vocês foram bem precisas, assim, tanto no desenho quanto na informação. Então, obrigada, Dani. Sucesso para você, tá? Obrigada, gente. Bom dia para todos. Até.